Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode Viver Mais, o podcast do Portal Viver Mais, seu site de saúde e qualidade de vida ao alcance das suas mãos. Eu sou Cristiane Mello e hoje nós vamos falar sobre a mulher contemporânea, saúde, liderança, maternidade e equilíbrio emocional. Não é fácil a gente manter tudo isso em um combo só, que somos nós mulheres, não é isso? Já está aqui conosco no estúdio Salete Souza, que é vice-presidente do Grupo Nobre, pró-reitora acadêmica dos cursos dos centros universitários Unifam e UNEF. Além de ser uma influenciadora nas redes sociais dela, ela fala sobre qualidade de vida, comportamento, enfim, vai trazer uma bagagem aí de experiência para esse bate-papo conosco hoje sobre a mulher atual. E ela é uma mulher à frente do seu tempo, sempre foi. E vai trazer essa experiência para a gente hoje à tarde. Conosco também Verônica Moitinho, essa psicóloga espetacular. Eu sou apaixonada pelo trabalho que ela desenvolve na área sistêmica, familiar e transgeracional. Gente, vocês sabem o que é isso? No decorrer do podcast vocês vão entender. A chave da gente muda quando a gente faz terapia com Verônica Moitinho. E vai falar sobre a saúde emocional da mulher, que é importante. Eu costumo dizer nos tempos atuais que a gente só pode atrair pra gente pessoas com saúde mental. Porque saúde mental hoje vale mais do que dinheiro, gente. Eu vou falar pra vocês, no trabalho, na amizade, nos relacionamentos, em casa, não importa. Quem não tem saúde mental, você não consegue fluir, você não consegue trabalhar, você não consegue nada se você não tiver uma saúde mental equilibrada. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Pode Viver Mais. Já está conosco, então, vamos conversar esse bate-papo. Eu quero começar com a professora Salete, para saber dela, assim, professora, antes de falar de gestão, antes de falar sobre a mulher atual, quem é Salete Souza? Salete é proa, Salete é funcionária, é uma pessoa normal como qualquer outra que busca alegrias para a sua vida. E dentro dessas alegrias estão a formação familiar, uma conduta de caráter e uma postura ética durante todo o desenvolvimento de sua vida. Parabéns, era isso aí. É isso aí. Verônica Moitinho, quem é Verônica fora dos cargos, dos títulos? Quem é que está por trás dessa mulher linda que está aqui na minha frente? Cris, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pelo carinho. Verônica é psicóloga, mãe de 2 meninos, um de 21, que fez agora dia 8 de março, 21 anos, outro fez 23. Sou esposa, casada há 27 anos. Como disse, sou psicóloga, apaixonada. Desde quando era criança, aqui em Feira, eu nem sonhava em ter o curso de psicologia, já desejava fazer psicologia. E procuro me realizar a cada dia, né? Muito focado no agora. Óbvio que pensando no ontem, né? Pensando no amanhã, mas principalmente focando no agora. Por exemplo, esse momento a gente tem aqui o agora, né? Esse momento a gente está aqui conversando, batendo esse papo. E eu procuro orientar as pessoas que passam por mim, pelo processo terapêutico, a encontrar o equilíbrio. Porque a gente precisa normalizar que a nossa vida pode sim andar em equilíbrio. E o que estiver em desequilíbrio, olhar, né? O que é que causou aquele desequilíbrio? Porque se a gente não tratar aquele ponto que causou desequilíbrio, nós também causamos desequilíbrio em todas as outras áreas. Importante. Então, a conversa de hoje vai falar sobre isso, sobre o equilíbrio. De que maneira a gente manter esse equilíbrio sem se perder. Porque chega um momento da nossa vida que a gente está fazendo tanta atividade que a gente esquece de fazer o que a gente gosta. Esquece mesmo, nós, mães, mulheres, que tem essa multitarefa. Chega um momento que você fala assim, do que mesmo eu gosto? Isso. Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente sabia que o tipo de filme que a gente gostava, o esporte que a gente gostava. Hoje, nessa questão tão atual de você ser mãe, esposa, trabalhar fora, ter essas multijornadas, chega um momento da nossa vida que a gente chega a se perguntar assim, do que é mesmo que eu gosto? Quem é mesmo que eu sou? Né? O que é que eu faço por prazer, né? O que é que eu faço por prazer? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa saúde, sobre esse equilíbrio nos tempos atuais. Professora, mãe, avó, esposa, educadora, gestora, em qual desses papéis você se reconhece mais hoje? Eu acredito que todos os papéis têm um reconhecimento. Nós temos uma base, que para mim é a base familiar.
A partir da base familiar, nós surgimos com vários vetores. E esses vetores a gente não deixa de levar para eles a base que a gente tem na família. Então, como eu tenho 48 anos de casada, como eu tenho 7 netos, como eu tenho 3 filhos, eu vivo me reinventando, porque a vida me leva a isso, se eu quiser acompanhá-los. Se você for estático, o trem passa por cima de você. Se você não sabe abrir um computador, então você não sabe ligar um micro-ondas dentro de casa. Então, as coisas estão muito interligadas. E essa interligação vem de um desenvolvimento e que não só a mulher, mas o ser humano precisa buscar no caminho da vida para não ser estático e não buscar um local de acomodação. Então, é isso que eu busco, é isso que eu levo, é assim que eu estou e isso me faz bem. A educação sempre fez parte da sua vida. Em que momento você percebeu que seria esse o seu caminho? Olhe bem, a educação fez parte da vida do meu marido primeiro. Eu trabalhei 30 anos com saúde mental em um hospital de doentes mentais. Foi, olha só. E nesse hospital, eu comecei a aprender a escola da vida. Porque você trabalha num submundo em que você precisa entender antes as pessoas do que depois em somente vê-la. E aí fiquei por 30 anos. Me aposentei, as faculdades surgiram, veio o curso de serviço social, que foi um dos primeiros cursos da instituição. E nesse curso eu me inseri como pró. Gostei, já tinha feito mestrado, já tinha estudado, já tinha voltado a estudar mais dentro da área educacional. Mas com o tempo as instituições foram crescendo e eu fui militando e passando para outros caminhos, não somente de sala de aula. É por isso que até hoje eu tenho um nome de pró, porque eu tive em sala de aula, mas hoje eu milito na parte administrativa. Então, eu já não estou em sala de aula, mas eu sou muito vista pelos meninos e a maioria só me chama de pró por isso. Então, eu comecei a educação assim. Foi na sala de aula do curso de serviço social, mas fiz uma passagem para a parte administrativa, devido a entender que eu precisaria limitar meu tempo para alguma coisa que estivesse exigindo mais de mim, e que no momento era a parte administrativa. Você imaginou que a vida seria como está hoje? É interessante as coisas que acontecem com a gente. Eu nunca procurei imaginar nada do que eu queria ser. Eu sempre vivi muito as situações. Toda a vida eu quis trabalhar em psiquiatria, porque os estágios que eu fiz em escola foram em psiquiatria, em hospitais muito fortes dentro dessa linha de saúde mental e que eu gostava. Então, eu fui para esse caminho. Trabalhei com saúde mental, os cursos, as aprimorações, tudo dentro dessa área. Mas, assim, chegou o tempo da aposentadoria. Com o tempo da aposentadoria, outro lado estava precisando dos trabalhos que eu já tinha iniciado. E assim foi que eu militei para a educação. Mas se você perguntar, você já imaginou chegar onde você tinha chegado? Eu nunca pensei, eu vou vivendo a coisa. Vai acontecendo, eu vou vivendo. Tem horas que pessoas dizem assim, você se imagina nesse lugar? Você sabe o que é que você representa para isso? Eu não sei, porque aquilo não é um peso para mim, aquela titulação. É um caminho que eu estou construindo para a vida. Importante isso, né? É viver o agora. É importante. É não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã, quando você vai calçando aqui, né, um futuro, você já sabe que amanhã você vai colher. Eu acredito muito nessa questão de você plantar e você colher. Se você está plantando ali, está fazendo cursos, está investindo em educação, investindo em você, investindo em algo, você lá na frente vai colher. Verônica, você acredita nisso também? Acredito, com certeza. Pegando o gancho da fala de Salete, quando ela disse que a gente não é estável, não. Estática. Estático. De fato, quando eu estava fazendo o curso de psicologia, eu li algumas literaturas que alguns comportamentos em família eles levavam até 3 gerações para se modificar.
E hoje você percebe que, às vezes, em uma própria geração, ela já muda várias vezes. Aí eu lembro de um comentário que o meu menino mais velho, quando era menorzinho, fez em casa em relação a uma temática que ele ia estudar na escola. Aí, quando ele saiu da sala, minha esposa olhou para minha cara e fez assim: eu jamais falaria isso com meu pai. Eu olhei para a cara dele assim, respirei fundo e falei assim: concordo com você, você jamais falaria com seu pai, né? Que era do interior, uma prole de 15 filhos, você o penúltimo, ele pastor de igreja. A sua realidade não permitia que você falasse com o seu pai. Mas você quer que o nosso filho não tenha essa liberdade conosco? Ele, não. Eu falei, então vamos agradecer que ele tem essa liberdade para conversar com a gente. Então você vê que a geração dele não permitia que falasse certas coisas com o pai, as nossos filhos já permitem, e por aí vai, né? A gente vai vivendo essa modificação e a gente tem que se adequar. Eu costumo dizer que a gente é de uma geração que a gente vivia brincando na rua. A única televisão que tinha em casa só tinha uma emissora que esperava a sessão da tarde para assistir. Hoje você tem vários canais, né? E às vezes você fala assim, nossa, não tem nada para assistir, não tem nada para fazer. Mas o excesso de informações, o excesso de coisas que a gente tem, de variedades, às vezes deixa a gente, como é que eu posso dizer, assim, mais parada, mas sem valorizar aquilo que poderia ser valorizado, né? Então, a gente tem que avançar de acordo com o mundo que está avançando. Hoje em dia, você fala assim, hoje as crianças, os adolescentes, eu sou mãe de 2 adolescentes, elas já cobram que você se posicione mais, que você opine mais, que você participe mais da vida delas. Sim. Quando você se tranca, que às vezes você chega do trabalho cansada e ainda tem tarefa para fazer, ainda tem coisas para fazer, eles já cobram. Não, agora chegou a minha vez, a senhora tem que me dar atenção, você tem que, né? Chegou o meu espaço, o meu momento, e você precisa separar esse momento, porque educar não é só na sala de aula, educar pessoas, criar pessoas, como a gente fala, você está criando o seu filho bem, você está criando mal, né? Hoje se fala muito disso, mas é no dia a dia. É o seu testemunho, a sua vida, acaba sendo a Bíblia, o seu comportamento, acaba sendo a Bíblia que essa criança vai ver amanhã, vai ser o exemplo. Antes de ser psicóloga, eu fui psicopedagoga por uns 5 anos e eu lembro que eu atendia algumas crianças que eram levadas com a suspeita, né, de algum tipo de diagnóstico. E quando eu fazia alguns testes, eu percebia que o problema era mais familiar. Era falta de vinculação, falta de atenção. E eu lembro um caso que me chamou muita atenção, que quando eu chamei os pais para dar uma devolutiva, na ausência dos filhos, óbvio, eu falei assim, pai, mãe, o que eu percebi foi isso aqui e tal, em alguns testes projetivos que eu lancei. Tá faltando a presença de vocês na vida deles. Aí eu lembro que o pai olhou para a mãe com o maior cuidado, né? Fez assim, vamos fazer o seguinte, né? Domingo vamos levar eles para a piscina. Aí eu olhei assim e falei, pai, tá certo, gostei da ideia da piscina, mas deixa eu te falar, sabe o que vai acontecer na piscina, no clube? Aí eu fiz o desenho para ele, o que ia acontecer, né? Vai ficar você na mesa com sua esposa conversando, bebendo, comendo, maravilhoso, né? E eles lá na piscina, mas o que tá faltando é calor humano. Ele, como assim? Eu falei assim, aproveita que tá esse tempo assim, que não tá tão quente, tá um pouquinho chuvoso, joga o colchão no chão na sala, assiste um filme que dê para os 4 assistirem, compartilha a mesma coberta, a vasilha de pipoca, porque eles precisam de calor humano. E eu valorizo muito a questão da alimentação, né? Qual é a refeição que vocês fazem juntos? Se não pode fazer o café da manhã, o almoço, mas pelo menos jantar. Precisa ter aquele momento do dia em que a família se reúna para ter olho no olho, conversar, celular longe, isso aí com certeza, mas precisa do calor humano, porque a correria da nossa vida, às vezes, não permite que a gente tenha esse momento com a nossa família, com o marido, com os filhos. A correria, como suas filhas, né, cobram. Isso. Os meus também falam assim, mãe, tem um monte de coisa para contar para a senhora está acostumada, né, já é psicóloga. Eu falo, meu Deus, que hora eu descanso. A gente se pergunta. Agora, eu chego assim, final de semana, quando eu posso, porque na área de jornalismo, né amigo Tiago, que está aqui assistindo com a gente, Tiago Oliver, na área de jornalismo não tem negócio de guardar a profissão, não. Você é jornalista o tempo inteiro. Você acha que psicóloga é diferente? Não é diferente? Não é diferente, não. Então, final de semana, a antena tá ligada, mas eu procuro focar na família. Hoje eu acho que já alcancei um patamar onde eu consigo focar mais na minha família no final de semana. Onde eu posso dizer assim, eu não vou poder. Eu prefiro focar nisso aqui, porque eu estou plantando, né? Aquilo que eu falei. Lá na frente, elas vão me cobrar. Salete. Salete, hoje a gente fala muito da mulher dar conta de tudo, né? A mulher precisa dar conta de tudo. Você sente que existe mesmo essa cobrança? Existe. Mas existe a mulher e a mulher, né? Existem mulheres que dizem amém a tudo. Existem mulheres que botam na mesa o cardápio e vamos resolver juntos. Então, acredito, por ter 2 filhas e uma nora, hoje
Eu vejo que elas já estão num esquema que antigamente não existia. Existe a tarefa só da mulher, hoje não existe. Hoje ela é dividida, hoje ela é compartilhada e hoje ela equilibra mais as condições internas, principalmente de casa, de família e de casa. Eu vejo isso na minha família. Mas existem ainda pessoas que acham bom, que gostam e que absorvem tudo para si. É, né? E o que você acha disso? Bom, eu posso falar de mim, né? Eu penso assim, eu jamais seria essa. Eu faço muita coisa, mas eu faço porque eu quero fazer e eu divido com as pessoas que estão perto de mim. Porque eu gosto de fazer. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque aquilo me faz bem, porque eu gosto, porque é uma característica minha, porque é um cuidado que eu tenho, mas nunca esquecendo de mim. Né? Esse cuidado com você é importante em todas as instâncias. Para você orientar, para você estar com o adolescente, para você estar com a criança, com o bebê, com o idoso, porque tem pouco tempo que meus pais fizeram a passagem e eu tinha também essa história com os 2 idosos para tomar conta. Né? Eu sou filha única de mulher, tenho 2 irmãos homens e a gente conseguia dividir as tarefas. Né? E fazendo bem. Então, para mim, a mulher que absorve tudo, se ela quiser, está tudo certo. Mas eu, Salete, só absorvo aquilo que me faz bem e que não me pesa tanto. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Né? Não é todo mundo que tem essa maturidade. Muitas mulheres casam para agradar o marido. Ainda acontece muito isso, da mulher fazer... essa semana a gente estava falando sobre dança do ventre. Não que ela queira, mas é porque ela quer dançar para o companheiro. Aí vem aquele gancho do que a gente estava falando antes de começar a gravação, do aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não. Não é fácil dizer não, mas quando você diz, ele é libertador. Outra coisa também, a pessoa não tem que casar, não tem que ter filho. A vida não vem junto com uma tabela que você tem que sair ticando, preenchendo tudo, né? Já casou, já teve filho, já formou. É como se a gente tivesse que preencher uma tabela. A vida tem que preencher essa tabela. Se a mulher está beirando os 40 anos e não teve filho, por que não teve filho? Se não casou, por que não casou? Alguma coisa errada tem. Gente, a vida não tem que preencher essa tabela, não. A vida é uma escolha. Eu acho interessante que eu passei muito por isso, que eu tive 2 filhos. Eu tenho 2 filhos homens. E as pessoas, quando é que você vai ter a menina? Gente, eu falava assim, não sei, não quero, não veio. Quando eu engravidava, eu não te pedia a Deus o sexo do bebê, só pedia que viesse com saúde. E as pessoas, mas você tem que ter uma filha mulher, por que você não engravida agora? E às vezes eu tinha que ser grossa, né? Eu falava assim, meu amor, se eu quiser, não precisa você estar mandando. Mas a vida não é aquela tabela, eu tenho que ter filha mulher, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, não é desse jeito. Porque se a gente não se atentar, Cris e... Salete, vou chamar de Salete também. A gente acaba vivendo uma violência. Eu lembro que em setembro, que eu trabalho também no hospital, e aí me convidaram para dar uma palestra em setembro para falar... Não foi em setembro, perdão. Foi para falar sobre violência contra a mulher. Eu errei o mês. E aí eu lembro que umas pessoas estavam falando, né, daquelas 5 violências que a mulher sofre e tal. E aí eu pontuei que as mulheres às vezes se mantêm em determinadas violências pela invisibilidade, por não reconhecer violência, o que era violência. E que uma violência invisível que a gente vive também é a sobrecarga da nossa vida. A gente tem uma vida tão sobrecarregada, tão atarefada, que acaba sendo a violência contra a gente. A gente tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de casa, de marido, de trabalho. Eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar arrumada. Aí eu lembro outro dia que minha mãe fez assim, Verônica, a unha do pé de Guilherme, o Guilherme é meu caçula, não tá enorme. Eu fiz assim, ó. Ele tem 20 anos. Ele tem 20 anos, ele dá conta da unha dele. Se você não se atentar para isso, você acaba sucumbindo àquilo ali. E isso se torna uma violência contra você mesmo. Então, quem tem que dar o basta é você. Não precisa ser agressiva, não precisa gritar. Simplesmente o próprio silêncio, você já dá um basta. Com o silêncio, você dá um basta. E pronto, cada um vai para o seu devido lugar e você fica no seu quadrado e está tudo certo. Mas a gente tem que ter essa tomada de consciência, a gente tem que saber quem a gente é. Eu costumo dizer o seguinte, que o que há de mais importante nessa vida se chama o autoconhecimento. E você é um exemplo disso, né? Você acha? Como assim? Você sabe que você... Fala aí, você agora vai ter que trazer à tona. Meu amor, você trouxe no início da nossa conversa que o quê? Que você teve sua tomada de consciência e você aprendeu a dizer não, não é isso? É verdade. O autoconhecimento. E gente, todos os dias, a gente aprende um pouco mais sobre nós. Isso. Porque a gente não nasceu pronto, a gente não é o pacote. E tem coisa que tá lhe incomodando e você não tá percebendo.
E a gente traz duas questões. Aí você falou assim que a gente não nasce pronto, óbvio. Inicialmente, a gente vive uma intersubjetividade. O que seria essa intersubjetividade? Eita, que papo difícil é esse? Papo universitário. Não, o que é a subjetividade? Porque cada um de nós aqui, nós estamos em 6. Nós temos a nossa subjetividade, né? O meu jeito de ser, o que eu gosto. Cada um de nós aqui temos a nossa subjetividade. Mas o que seria a intersubjetividade? É quando a gente está sendo criado pelo nosso pai, pela nossa mãe, que você fala assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Mentira. É a mãe que fala, é o pai que fala, eu não gosto daquela vizinha. Mentira. Você ouviu a mãe falar que não gosta e você pega aquilo para você. Só que aí você tem que quebrar essa barreira e você criar a sua própria subjetividade. Além de você criar essa subjetividade e, a partir daí, você ter uma liberdade para ser você, tem as questões do autoconhecimento também, que é as questões da memória epigenética, de como você foi gestado, o que estava acontecendo com o casal quando você nasceu. Tudo isso interfere na nossa vida. Então, isso faz parte do autoconhecimento. A tomada de decisão é super importante. A gente vai falar sobre isso aí, que eu quero abordar isso, que eu acho que todo mundo que está em casa precisa aprender um pouco mais sobre essa questão da transgeracional, né? De como você foi gerado, de como isso ainda impacta na sua vida no dia a dia. Salete Souza. Eita, não chamei de Pro. Olhando para a sua trajetória, qual foi o maior aprendizado emocional que a vida te trouxe? O Hospital Colônia Lopes Rodrigues. Trabalhar com saúde mental, com doentes mentais, com pessoas acorrentadas, com pessoas chegando com polícia, com famílias negando a doença, com famílias fazendo a doença, com atendimentos, com agressões, com doenças. Isso, para mim, foi uma escola de vida. E foi numa época onde os hospitais... Os hospitais psiquiátricos, o nome está característico, psiquiátricos. Isso. Porque você vinha do Juliano Moreira, que todos os pacientes do Juliano foram transferidos para o Hospital Colônia, para ser um Hospital Colônia. Esse hospital tinha mais de 600 pacientes internados, dos quais mais ou menos 400 moradores crônicos e 2 pavilhões, um masculino e um feminino de internamento de agudos. Então, era tudo que existia em saúde mental em Feira de Santana, na época anterior à reforma psiquiátrica, foi o Hospital Colônia. Eu participei da reforma psiquiátrica, participei do trabalho de modificações da mentalidade do ser humano para entender o que é o doente mental, das famílias para a aceitação do doente mental, para se aceitar trabalhando naquele local. Então, tudo isso, para mim, foi muito forte e eu entendo e vejo claramente que ali foi uma escola de vida para mim. Eu imagino que sim. Eu acredito muito nessa questão da energia. Também. Como é que a senhora saía desse ambiente? Olha, eu tinha algumas pacientes que elas me esperavam nas portas dos pavilhões quando eu chegava. Eu tinha o costume de fazer oração todos os dias quando eu chegava em minha sala. E já tinha aquelas pacientes que queriam ir fazer oração comigo. Tinha uma delas que eu ia no disco voador, tinha outra delas que eu ia buscar Roberto Carlos para vir fazer oração comigo, tinha outras que eram de cachoeira que me rezavam e todas elas iam comigo. Então, esse momento em que eu tinha com essas pacientes, a gente aprende a ver o lado sadio da paciente. Eu tinha pacientes de levar para minha casa, de passar dias comigo, de comemorar aniversário na minha casa. Tinha um grupo de pacientes que eu levava toda segunda-feira para lavar a Igreja dos Capuchinhos. Botava no meu carro, levava comigo e já fui agredida por várias também. Meu Deus. É muita coisa. Mas eu acredito que tenha sido, sim, um grande aprendizado. Demais. De vida. Demais. Aprendizado muito grande. Porque é muito fácil você taxar, você julgar, você ver em primeira instância, mas quando a gente aprende a conhecer mais profundamente, a gente modifica como ser humano, passa a ser mais humana, a mentalidade passa a ser outra, o equilíbrio. Eu hoje, se você me perguntar, Pro, o que é que você tem de melhor em você? O que as pessoas dizem de mim, que eu prefiro dizer, é que eu sou uma pessoa equilibrada. Olha que coisa. Foi o que eu falei no início. Eu só quero perto de mim. Se você perguntasse a meus filhos hoje, qual a palavra que você define sua mãe? Equilíbrio e paciência, é o que eles dizem. Que maravilha. Então, isso,
quando a gente consegue, ou quando a gente ouve de gente de fora, é uma coisa. Porque eu falar de mim, eu posso dizer muita coisa que você não vai saber se eu sou ou não. Mas você vir para mim me dizer, outra pessoa de outra instância vir me dizer, é porque foi passada alguma coisa que ficou para eles minha daquela forma. E família, então, Verdade. que está dentro, a gente costuma dizer, por que, que a gente faz tanta coisa fora e não faz com a família em casa? Então, a família dizer, hoje meus netos, eu tenho netos jovens, adolescentes e bebês. Os jovens e adolescentes me procuram para conversar comigo, porque dizem que gostam de meus conselhos. Então, eu já construí memórias com eles, que para mim é importante. Os mais novos gostam do que eu gosto de fazer, pintura, artesanato, aprendendo crochê, que eu faço, eles já gostam de fazer, já fazem comigo. Então, meu trabalho com minha família, que são esses meninos agora, é de construir memórias, que é o que vai ficar para eles quando eu já não estiver mais aqui. E costumo conversar muito com eles sobre isso, e perguntar a eles sobre isso, para eles se entenderem, para eles verem. Mas você está falando de morte? Eu digo, não. Eu estou construindo com vocês a história que o normal da vida é viver e morrer. Então, é esse o nosso caminho, e eu aqui estou nesse caminho com vocês. A gente está falando de legado, né? E o melhor julgamento é de quem está dentro de casa, né? É dentro de casa, que é o mais difícil. É verdade, você já me falou. Aquilo que é, porque a gente no trabalho, no dia a dia, na escola, a gente não é a gente mesmo. A gente consegue chegar lá e vestir a capa da Mulher Maravilha, como dizem por aí, e aí colocar um sorriso, a maquiagem no rosto e vai. Mas dentro de casa é quem você é realmente, com aqueles que estão ali mais próximos, não é isso, Verônica? É isso mesmo. Você é você ali dentro de casa. Então, se a opinião deles é que é uma pessoa paciente, equilibrada, qualidades excelentes. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns, porque hoje em dia você manter o equilíbrio e a paciência, meu amigo. E a gente pode ver isso aí, porque a gente está conversando aqui, tem uma pessoa ali que trabalha comigo já há anos, e a gente pode perguntar isso no trabalho também, que o que vem muito é isso. As palavras que vêm muito, que quando a gente conversa, quando a gente faz as palestras, quando a gente está junto, a gente busca saber, porque a liderança, para mim, é isso. É verdade. Liderança, para mim, não é chegar e determinar. É as pessoas que estão junto com você se entenderem potentes para desenvolver seu serviço de uma forma que você oriente. Para mim, é isso. E o bom líder é aquele que sabe ouvir também, né? Demais. Que, para mim, para a pessoa e para situações de vida, uma das coisas mais difíceis na vida é você saber ouvir. Ou escuta ativa. Porque eu entrar no ouvido e sair no outro é um espetáculo. Mas a escuta ativa é muito difícil. Eu acho que para a família hoje é muito importante. É você chegar e dizer assim, deixa o celular aqui, vamos desligar aqui o celular e vamos ter um papo. Como é que foi o seu dia, né? O que é que você está pensando? O que é que você está vivendo hoje? Como foi? Seus relacionamentos? Então, hoje, as pessoas não param para fazer isso. E isso, lá na frente, vai ser um dano muito grande na sociedade. Porque os pais não estão parando mesmo, como você falou lá, no seu consultório, no seu dia a dia. Você vê essa realidade. Fala um pouco sobre isso, Verônica. As mulheres hoje vivem um estado de sobrecarga. O que isso provoca na saúde mental? Inicialmente, o que todo mundo chama de ansiedade, né? E, às vezes, quando a pessoa traz para mim, eu acredito que eu estou com um problema de ansiedade. Eu peço para que ela identifique aquilo que ela acredita que tenha causado a ansiedade. Inicialmente, o sintoma, e muitas vezes não é ansiedade. Às vezes é uma tristeza, às vezes é uma preocupação, e as pessoas acabou o senso comum chamando tudo de ansiedade. Mas o primeiro ponto é, identifique qual é o sintoma que você está sentindo. Pode ser dor, preocupação, uma agitação psicomotora. E segundo, o que causou? Qualquer coisa pode causar. Às vezes, uma reportagem na televisão que você assistiu, uma mensagem no celular. Posso estar aqui conversando com você e bater o olho aqui, ver que alguém me mandou uma mensagem, aquilo ali gerar uma ansiedade. Uma preocupação por algo que eu vou fazer amanhã. Então, são 3 pontos principais. Primeiro, você identificar qual é o sintoma que você está sentindo. Segundo, identificar qual foi o motivo que gerou aquilo ali. E terceiro, você ter a percepção de que você tendo aquele sintoma não vai resolver o problema. E se de fato é ansiedade mesmo. Pode ser preocupação, tristeza, pode ser questões hormonais, pode ser tanta coisa, mas hoje em dia criou assim, um senso comum de que tudo é ansiedade. E nem sempre é. Nem sempre é. Nem sempre é. E aí vem aquela questão que você falou, do autocuidado. Existe um sentimento muito comum hoje
que é a culpa familiar. A mulher se sente culpada quando ela não dá conta das tarefas do dia, quando ela não dá atenção aos filhos, ao marido, quando ela não consegue obter um resultado, né, que a sociedade está cobrando. Como lidar com essa culpa? Primeiro, a gente tem que sair desse lugar de querer preencher, como eu falei inicialmente, a tabela que a sociedade coloca, né, nos impõe. E ver, de fato, qual é a minha prioridade, o que é que eu quero para mim. Muitas das vezes você precisa, naquele momento, realmente exercer aquela sua função laboral, trabalhar demais, porque às vezes você é a única provedora da casa. Mas até que ponto eu posso ter, no meu dia, um tempo de qualidade para mim, um tempo de qualidade para os meus filhos? É você parar para se perceber. Que às vezes a gente acaba preenchendo lacunas com outras coisas. Eu preciso olhar qual é o meu vazio, o que é que me incomoda, qual é a minha dor. Reconhecer a minha história e olhar para ela. Não sair camuflando, nem preenchendo o vazio com qualquer coisa. É se conhecer, é o autoconhecimento, como eu falei inicialmente. Vamos falar um pouco sobre transgeracional. O que seria essa abordagem e de que forma ela pode ajudar a gente entender e tomar decisões que a gente às vezes está tomando, seguindo o rumo da vida, o curso da vida, por conta de coisas que a gente viveu ainda na gestação, né? Quando a gente estava sendo criada, gestada. Né? Não só gestada, mas até antes da gestação. É verdade? Me conte um pouco aí sobre isso. A gente traz questões que o nosso pai, né, homem, viveu 72 dias antes da nossa concepção. E sobre a nossa mãe, sobre questões que a nossa avó viveu quando estava grávida da nossa mãe. Então, a gente precisa conhecer a nossa história. Quando um paciente traz para o consultório uma demanda, uma queixa, eu inicialmente abro com ele o mapa da família, né? Eu procuro ver as questões de repetição de padrão, como a família lidava com determinadas coisas. Por exemplo, se ele traz problemas de relacionamento, como são os relacionamentos da família? Como eram, né? Desde das famílias dos avós, dos bisavós, os tios. E aí a gente vai vendo se há uma repetição naquele padrão. Questão de adoecimento, a mesma coisa. E eu acho interessante, eu sempre falo isso, porque quando eu estou colocando ali, fazendo o mapa da família, quando eu termino, né, que eu coloco aquelas informações ali no papel, que a pessoa olha, ela toma aquele susto, ela fala assim, nossa, eu não percebi, eu nunca tinha enxergado isso. Eu falei assim, mas foi você que me trouxe essa informação. Aí só que a pessoa está vivendo aquilo ali no automático e não enxerga. Então, quando você começa a enxergar aquilo ali, você se desvincula daquela obrigatoriedade, né, mental de repetir aquele padrão, porque você já teve a tomada de consciência daquilo ali. A questão da gestação, como você falou, o que meus pais estavam passando no período em que eu fui gestada, o que minha mãe passou no período que estava grávida de mim, isso tudo a gente traz para a nossa vida. É importante a gente saber. Quando os dois, por exemplo, o irmão, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas fizeram o mesmo... estudaram no mesmo colégio, tiveram os mesmos padrões de educação, mas um é bem sucedido, o outro não. Isso tem a ver com essa abordagem? Tem a ver com essa abordagem e com outras questões também. Por exemplo, tem a ver com a abordagem do que é que meus pais estavam vivendo no período da gravidez de um e da gravidez de outro. E tem também a questão da projeção. O que é que os meus pais projetaram em mim e não projetaram na minha irmã ou no meu irmão, e vice-versa. Tem a questão da projeção também. Importante a gente falar sobre isso, né? Mulher precisa aprender a colocar limites. Salete Souza. Limite é uma coisa interessante e uma coisa subjetiva. O que é limite para mim pode não ser para você, né? Mas o limite é que dá um rumo para o que você quer desenvolver. Se é bom para você que você só vá até ali, é você que tem que dar seu limite. Se é bom para você passar daquilo ali, você não tem limite. Então, eu acho um negócio complicado eu dizer aqui o que é limite. Porque limite já está dizendo uma coisa que lhe limita para alguma coisa. Mas ele é tão subjetivo, é tão assim, cada um pensa de um jeito, cada situação é um jeito. Às vezes você precisa botar limite na educação e não precisa botar limite na saúde mental. Às vezes você precisa botar limite na família e não precisa botar limite no seu trabalho. É assim, é uma coisa assim abrangente, que é necessária e que é entendida de pessoa por pessoa, eu penso assim. E às vezes, como você falou, você às vezes não precisa colocar limite no trabalho. Às vezes você nunca colocou limite no trabalho, mas tem um determinado período que agora precisa colocar. Pois é. Agora precisa colocar, agora alguma coisa mudou. É bem sazonal mesmo, né? É bem relativo. Como o Salete falou, às vezes o que é para ela não é uma coisa pesada, para mim já vai ser algo muito fora do meu limite.
já pesa. E para ela tá tranquila, ela tá carregando aquilo ali E tá tudo certo. e tá E tudo tá certo. Tá bem. tudo certo. E ainda perguntam, mas isso não tem limite para você? Para mim, não. Para mim, pode ir. O fardo tá leve. É, tá até tranquilo. como a gente lida, né, com o casamento. Às vezes a gente é julgada por algumas coisas. Você fala assim, se você não faz no seu, tudo bem, tá certo. Tá tudo certo. bem. A criação de filho, você faz a sua criação, você lida como você quiser. Pois é. E tá tudo certo. Eu costumo dizer que cada casa é uma cultura. Eu tenho uma cultura dentro da minha casa. Você tem 3 filhos? 3. São 3 culturas diferentes. Quarta Total. cultura com a sua casa. Não é assim? É. E por aí vai. Importante. Verônica, qual conselho você daria às mulheres que se sentem esgotadas e que tentam dar conta de tudo? Se possível, de fato, aprender a delegar. Porque a gente a gente se acostuma a querer dar conta de tudo e começa a achar que precisa continuar dando conta de tudo o tempo todo. E nem sempre precisa. Eu estava até conversando com você ali, né? Lá quando Nos eu cheguei. bastidores. Nos bastidores. Eu falei que eu estava passando por uma situação emocional, porque psicólogo também passa por problema emocional, tá? E que eu detesto limpar a casa. Eu gosto de ver minha casa limpa, mas limpar eu não gosto. E eu comecei a me ver limpando a casa, lavando o banheiro 11 horas da noite. Até meu menino filmando assim para fazer piada. Depois eu falei, peraí, que isso tá errado, gente. Não. Deleguei isso aí. Eu falei, não. Eu percebi qual era o meu problema e comecei a delegar. De fato, assim, se possível for, delegue aquilo que você pode delegar. E torne a vida mais leve. Como a palavra do Senhor diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se a gente for levar ao pé da letra a Bíblia toda, eu estudo muito neurociência e física quântica, e eu falei, gente, a neurociência nada mais é do que a Bíblia falada com outras palavras. Não tem para onde correr, de ponta a ponta, a neurociência é a Bíblia falada com outras palavras. Então, assim, quando a gente tem que tornar a nossa vida leve, a palavra de Deus está lá. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por que minha vida tem que ser pesada? A gente tem que normalizar que a vida é leve, precisa ser leve, tem que ser leve, e você tornar a vida dos outros leve também na medida do possível, dos meus filhos, do meu marido, de quem está ao meu redor. Se a pessoa quiser, se não quiser também, cada um segue seu caminho. Você falou, eu lembrei de uma pregadora que eu assisto muito, Joyce Meyer. Sim. Ela falando que americana, né? Isso. Só após os 50 anos foi que ela conseguiu sentar numa poltrona, pegar uma panela, um balde de pipoca e assistir um filme sem culpa. Ela é mãe de 4 também e vivia nessa correria da vida. E só após os 50 foi que ela conseguiu fazer isso sem culpa. Então, eu acho que a gente precisa se conhecer cada vez mais. Porque, assim, a vida realmente exige que nós, mulheres, mãe solo como eu, é pior. Não vou fazer aqui discurso porque eu não gosto de discurso. Porque a vida, porque isso, porque... Não. Eu acho que a gente... é muito difícil. Esse ano eu estava também nos bastidores conversando com Verônica, o transporte escolar. Para mim foi libertador. Para mim foi algo espetacular, porque assim, de manhã, para essas meninas arrumarem o cabelo cacheado e querem ir com o cabelo arrumado, eu no carro já esperando, chegava atrasada, estressada no trabalho, porque eu não gosto de chegar atrasada. Elas chegavam, às vezes perdia a primeira aula, eu digo, o ano que vem, que foi esse ano, transporte escolar. Foi algo assim espetacular, Elas acordam 5h30. Mãe, tu não é fácil, não. 5h30, acordam. Deixa ela chegar na época das festas. Pegar nas festas. Levar e pegar. Já tá pedindo. Aí, assim, de manhã tá sendo leve para mim. A minha manhã tá sendo mais leve. Eu falo, não acordem. Vocês acordem e vão para a escola de vocês. Tá conseguindo. Acorda às 5h30 da manhã, 6h30, o transporte já tá lá. Elas não entram no meu quarto. Consegue até tomar café, que antes nem café elas estavam conseguindo tomar. Comigo, dando pressa e nervosa, e todo mundo saía nervoso de casa. Hoje tá leve, minhas manhãs estão leves. Perfeito. Então, às vezes, é uma tomada de decisão simples. Por que eu não tinha feito isso antes? Né? E eu vinha sofrendo com isso. Não se atentou, e tá tudo bem, não vai ficar preso no ontem, né? Isso. Eu lembro que uma amiga minha uma vez ligou para mim, ela é psicóloga também, já aposentada, a psicologia entrou como uma... Esqueci. Uma segunda carreira, não, é outro nome que dá, esqueci agora. Graduação. Não, é mudança de carreira, né? Transição de carreira, desculpa. Agora transição de carreira. Ela já era aposentada de outro setor, e aí ela fez essa transição de carreira, e ela chegou outro dia para mim e fez assim, Verônica, me ligou e fez assim, eu estava tomando banho e eu percebi que eu
perdi o sentido, assim, eu quase desmaiei. E aí eu percebi que eu estava muito cansada, muito atarefada, muito sobrecarregada. Eu falei assim, fulana, tira um dia da semana para você não fazer nada. Tirando sábado e domingo, que ela já não trabalhava, né? Eu falei, tira um dia para você, para ser o seu dia. Ela, é verdade, né? Aí esse dia eu posso pegar minha mãe e levar no médico. Eu falei, minha filha, você tá trocando 6 por meia dúzia. Tá tão acostumada a estar atarefada, você precisa parar. Falar assim, não vou fazer nada, vou ficar deitada, vou assistir Netflix, vou ficar na rede, me sacudindo. E tá tudo certo. Só que você teve essa mudança porque você percebeu que não tá te fazendo bem. É. Um psiquiatra me falou em uma das entrevistas que eu faço que, assim, você não precisa esperar o final de semana para fazer aquilo que você gosta. Porque tem gente que espera o final de semana para assistir a série, o final de semana para caminhar, correr. Nossa, é verdade. Ô, Cris, eu lembro uma vez que meu esposo faz muitos anos isso, estava fazendo, e decidiu fazer um churrasco em plena quinta-feira, não, foi sexta-feira. E aí a vizinha teve lá em casa, aí viu ele fazendo churrasco, fez seu churrasco hoje, churrasco é domingo, hoje é dia de faxina. Eu falei, na sua casa, amiga, aqui é a hora que a gente quer e tá tudo certo. Não precisa chegar, vamos esperar domingo para fazer um churrasco. Quer comer um churrasco agora? Vai, esquenta ali, faz, bota a brasa, vamos fazer o churrasco. Eu já assisti uma palestra de Salete que falou sobre isso, sobre o que você fez por você hoje. Eu acho que foi no Outubro Rosa, Pro. Foi. Até um gole de água que você bebe diferente no engarrafamento lhe leva a uma tranquilidade para enfrentar esse engarrafamento. Isso. Eu acredito também que essas conversas que a gente tem, olhe quanta coisa vai surgindo, vai fluindo, e que a gente vê que está tanta coisa presa, precisando ser dita. O mundo de hoje está voltado muito para essa coisa de ansiedade. Então, tudo é ansiedade. Até quando você não quer comprovar um diagnóstico, você se autodiagnostica com ansiosa. Então, com essas situações, as situações de vida, de fazer inúmeras coisas, de mulher multifacetária, que faz isso, faz aquilo, está na hora de você se entender como você, para fazer tudo isso, está bem com você. Se eu estou bem comigo, para ficar bem comigo, eu tenho minha rotina, porque eu tenho muitas coisas a fazer. Então, dentro da minha rotina, aquilo que me faz bem, eu não abro mão, a não ser se for uma doença, uma morte, um caso abrupto, né? Hoje, quando você diz assim, Pro, eu queria que você viesse conversar comigo. Flor, hoje eu não posso porque eu já tenho isso e isso. Eu não arranjo um jeito de lhe botar, que é o que acontece com muita gente. Vamos dando um jeitinho, e jeitinho esse lhe sobrecarrega demais. Então, eu penso assim, busque sua saúde mental com sua rotina de vida. Monte um planejamento para você, tenha bases no que você gosta de fazer e se eleja como uma pessoa que tem que estar bem para fazer bem aos outros que estão do seu lado. Eu quero ver filme, passei a ver só Netflix desde a pandemia, não vejo mais televisão, não sei uma notícia, porque se eu não pegar uma coisa para ler, eu não sei, porque eu só vejo aquilo. Aí você vai dizer, mas hoje você está com a casa mais vazia. Hoje eu tenho a casa mais vazia, mas tenho inúmeros núcleos de situação. Eu tenho netos, eu tenho filhos, eu tenho marido e tenho eu. Né? Então, são vários momentos. E o que é que eu estou fazendo para suportar tudo isso? Cuidando de mim. E estou achando também que na vida atual as mulheres estão se cuidando mais. Fisicamente, as academias estão cheias. Verdade. A educação tem voltado com a quantidade feminina muito grande para a segunda graduação. As mulheres que estavam em casa, eu nunca estudei, mas eu tenho vontade de voltar à instituição. Alunas que se formaram com 85 anos, fizeram OAB, já passaram. Alunos neurodivergentes que já estão no mercado de trabalho. Então, tem muita coisa boa acontecendo também. Na verdade, as mulheres estão se atentando para encontrar um sentido para a vida, né? E o sentido deixou de ser somente ser mãe, ser dona de casa, cuidar de filho. Ser mulher, encontrar um sentido. Eu lembro que, assim que eu me formei, eu fui presenteada por Deus em trabalhar no CAPES Infantil. Sim. Trabalhei quase 4 anos lá. Costumo dizer que ali foi um doutorado na minha vida profissional.
Quando você estava falando mesmo do Lopes, eu lembrei da minha história lá no CAPES Infantil. E junto com outra colega psicóloga, a gente criou. Na época eu assumi a psicologia lá, foi aquele boom, né, de adolescentes se automutilando, tentando suicídio. E junto com uma colega, a gente criou um grupo que acontecia de 15 em 15. Por que de 15 em 15, não toda semana? Porque como eles eram menores de idade, eles precisavam ser acompanhados pelas mães. E às vezes a mãe não tinha condição financeira de pagar a passagem dela e da criança toda semana. Então a gente, para tornar mais leve, colocou de 15 em 15. Só que aí, nas primeiras semanas, nós percebemos que as mães ficavam muito ociosas lá na recepção. E aí nós convidamos uma colega psicopedagoga que se dispôs a fazer um trabalho com essas mães. A cozinha do CAPES Infantil é imensa. E ela, como tem assim o traquejo para culinária, ela começou a ensinar em cada quinzena. Enquanto a gente ficava com os adolescentes, ela estava com essas mães ensinando a fazer coxinha, na outra quinzena acarajé, na outra quinzena sonho, várias coisas. E aí daqui a pouco, quando a mãe voltava na quinzena seguinte, falava assim, comecei a vender na minha porta essa blusa aqui, eu comprei com o meu dinheiro. Gente, você via um brilho no olhar diferente dessas pessoas, porque elas passaram a ter um sentido. Porque quando eu começava a atender essas crianças, o primeiro atendimento, que era com essas mães, elas começavam a trazer o adoecimento do filho, né, da criança. Elas viviam em função da doença da criança, não era nem da criança. E eu percebi que aquelas mulheres não sabiam, não tinham assim como ter uma ideia do que fazer por si. E eu lembro que uma pergunta que eu fazia assim, mãe, o que é que você faz por você? E elas não sabiam responder. Como assim fazer por mim? Eu cuido dele. Eu falei, não, mas quero saber o que é que você faz por você. Por exemplo, aí eu dava um exemplo simples, né? Eu estou aqui hoje trabalhando, mas quando eu chegar em casa eu vou tomar meu banho, vou fazer meu café, tomar café com meu marido e meus filhos. Depois que eu fizer algumas atividades básicas assim de casa, eu deito na minha cama, boto meu fone e vou assistir minha Netflix. É sagrado, ou seja, aquele momento ali é meu. Aí ela, entendi. Eu faço dança na igreja uma vez por semana. A outra falava assim, eu acordo 4 horas da manhã para fazer caminhada com minhas amigas. Aí eu lembro que essa me chamou a atenção. Eu falei, 4 horas da manhã? Ela fez, porque é o tempo que meu menino está dormindo e é o tempo que as minhas amigas, que são empregadas domésticas, têm para poder fazer a caminhada antes de trabalhar. E aí eu começava a chamar a atenção. Muito bem, mãe, você tem que fazer algo por você. Você tem que encontrar um sentido na vida. Aquilo que você faz não pelo outro, mas por você. Esse Pode Viver Mais, eu ficaria aqui mais tempo. É porque é muita coisa. É muito gostoso esse papo. É uma história de vida, porque mulher não é mulher. Mulher é tudo. É tudo. É o mundo. É uma amplitude imensa que a gente tem. Nós, mulheres, estamos aqui para conversar hoje, que poderiam ser outras, que poderiam estar aqui pessoas diferentes, tão já enriquecedoras pontuando coisas, né, diferentes. Mas, assim, que a gente possa entender também que a gente pode colocar, nem que seja uma palavrinha em quem puder ouvir, ou quem puder ler o que a gente está falando aqui, e que a gente tenha essa voz e esse poder de acrescentar alguma coisa em alguém. Verdade. Salete, para a gente encerrar daqui a pouquinho, mas eu gostaria que você, assim, você é uma pessoa que se relaciona, como eu já disse, com filhos, com netos, fora isso, com muitos jovens, as pessoas do seu dia a dia, alunos do colégio. O que você gostaria que as novas gerações de mulheres aprendessem mais cedo? Paciência, compreensão, equilíbrio e sabedoria. Ninguém sabe tudo. Todo mundo tem que aprender sempre. Quem se entende sabido é quem menos sabe. E as pessoas buscando isso para si, a bênção de Deus. E eu, como acredito muito em Deus, acredito também que a fé, a força da fé, seja ela qual for, sendo a fé, ela leva a muita mulher a adquirir muita coisa na vida, porque tem um suporte. Para a gente finalizar, uma pergunta para as duas. Verônica, a mulher pode realmente ter sucesso profissional, felicidade pessoal, ao mesmo tempo? E o que você deixaria de mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente agora? Pode sim, ao mesmo tempo, ter a felicidade e realização pessoal e profissional. Só precisa encontrar o equilíbrio e não achar que você precisa ser boa o tempo todo. A gente pode errar, a gente pode falhar e está tudo certo também. É só encontrar o equilíbrio, se aceitar, se amar como você é, procurar melhorar a cada dia, com certeza. E resumindo o que a Salete falou, né? Todas essas palavras que ela citou, se resume em autoconhecimento. Ter o autoconhecimento. Quando você se conhece, nada te atinge. Nada te afeta. Porque você sabe quem é você.
Procelete, para a gente encerrar, né? Realmente a gente consegue manter esse equilíbrio e que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo? O importante, o importante é você buscar sempre esse equilíbrio. Ele não é um ponto final. Ele é um ponto que vai lhe mostrando que cada dia você precisa ser melhor para encontrar esse equilíbrio. Claro que você pode. Em qualquer instância, no lugar que você estiver, o que você estiver fazendo, basta que você esteja feliz onde você estiver. Você estando feliz, seja qual for o local que lhe fizer bem, você vai buscar crescer, se entender, fazer o bem que ele retorna para você de uma forma que nem você está sentindo, mas ele está voltando pelo bem que você transforma no que você faz, nas suas convivências, nas suas redes sociais, em todos os instantes. Essa foi uma conversa extremamente rica. Eu agradeço as duas por separar esse tempo para estar aqui com a gente no Pode Viver Mais, trazendo experiência profissional, pessoal. Eu agradeço, fiquei feliz pela presença de vocês. Muito obrigada. Amém. Sejamos felizes. Agradeço também o convite, Cris. Muito Gente, obrigada. esse foi mais um Pode Viver Mais, o podcast do Portal Viver Mais. Fiquem ligados, fiquem conosco, compartilhem esse bate-papo, sigam o Portal Viver Mais, porque com o Portal Viver Mais vocês vão aprender cada dia a ter qualidade de vida e saúde. Beijo no coração e fiquem com Deus.